Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Detone Studio. Gente, o Detone Studio é um estúdio de podcast. Aqui nós sediamos os podcasts do Detona, mas também nosso trabalho é oferecer esse mesmo espaço, esse mesmo local a você. Então você que tem vontade de ter o seu podcast, de viver esta experiência, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais e saiba como nós podemos ajudar o seu negócio. Hoje estou aqui com uma pessoa muito querida, Juliano. Juliano, é um prazer te ter comigo. Em mais um podcast, não é verdade? Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou o Juliano Oliveira, fundador da ClickUp Media. Nós somos parceiros aqui do Detone Studio e hoje estou tendo a honra de ser co-host de um podcast com um cara que tem um currículo sensacional. Vou até deixar ele se apresentar, porque o currículo dele é bem extenso e eu não consegui guardar tudo, tá? Então, vamos falar, entrevistar e ter um bate-papo sensacional hoje com o Dr. Arnaldo Barbieri Filho. É isso aí, doutor. Seja bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Bom. Boa. E, doutor, nos diga um pouco mais sobre a sua história, sobre você. Quem é o Arnaldo Barbieri? Sou eu. O Arnaldo Barbieri Filho. Bom. Eu sou médico psiquiatra, formado aqui na Faculdade de Medicina da USP, na qual tenho a honra de ter um filho hoje, no 2º ano. Um menino sensacional. Legal. E sou psiquiatra aqui em Ribeirão, trabalho como sexólogo também, né? Uhum. Sou especialista na área de sexualidade humana, sou delegado do Estado de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Sou membro também de outras sociedades na área de sexualidade, né? Da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu tenho cargo lá de secretário de sexologia, né? Junto à América Latina. Já até o último curso que teve, não sei se vai continuar agora, que deu uma parada por causa da pandemia, mas até o último curso, até a última turma de sexualidade humana da medicina da USP de São Paulo, na pós-graduação, eu dei aula, né? E estamos aí, né? Damos bastante aula em congresso brasileiro, internacional, né? Latino-americano, mundial, etc. Né? Na área de psiquiatria e de sexualidade, que são as duas áreas que eu faço. Quantos anos o senhor já está na área? Ixi, não faz pergunta difícil. Eu tenho... eu formei em 87, né? Quem fazer as contas aí? 36 anos, é isso? 30 é bastante tempo. Extenso, né? Como eu extenso. falei, extenso. Tem 3 de residência que a gente tira aí, porque é tempo de... né? Mais de aprendizado do que de exercício, né? Fora. Então, isso aí, 36 anos vão pôr. Legal. Doutor, e como foi o começo aí da sua carreira? Que é uma carreira hoje em dia muito bem construída, né? O começo é estudar para passar no vestibular, né? Isso é importantíssimo. Se não passasse no vestibular, não teria carreira, né? É um vestibular difícil, né? Hoje em dia tem um meu filho que até passou em tudo, o cara passou aqui na USP, 2º lugar, passou na USP de São Paulo, na Unicamp, na Paulista, que é a Federal de São Paulo, passou na... Nossa, rapaz, 2º passou lugar. na Rio Preto também, que é uma faculdade estadual muito boa. Enfim, é um orgulho, né? Tá aqui no 2º ano, me sucedendo. Meu pai também é formado aqui, né? Foi formado aqui, porque já faleceu. Mas, enfim, primeira coisa é entrar na faculdade. Segundo, estudar. Você vai ter que ter um foco, né? Escolher uma área. Eu tive a felicidade de escolher psiquiatria, realmente é uma área que eu me identifiquei, gostei muito. E depois de alguns anos eu fui me especializar em sexualidade humana, né? Então eu sou da primeira turma de sexualidade humana da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, na pós-graduação. Antes disso eu já tinha feito uma outra pós também pela Sociedade Brasileira, né, de Sexualidade. Então eu tenho essas duas, né, especializações aí na área de sexualidade pela Sociedade Brasileira e pela USP de São Paulo. Depois eu tive a honra de ser convidado pela professora Carmita Ábido, né, para dar aula lá, na pós dela. Isso aí, para mim, foi uma honra muito grande. Fiquei muitos anos dando aula lá. Legal. Né? O que te fez, doutor? O que te fez escolher essa área da sexualidade? É uma área interessante que é ligada à psiquiatria. Eu sempre gostei de clínica, além de psiquiatria. Minha dúvida era se eu ia ser clínico ou psiquiatra.
E no último ano, né, no comecinho do último ano da faculdade, que é o 6º ano, eu resolvi fazer psiquiatria. Achei que seria mais legal. E foi, né? Mas aquele lado clínico ficou meio assim, né? E a sexualidade é uma área que é ligada à psiquiatria, mas é uma área absolutamente multidisciplinar, onde você nada na urologia, você nada na ginecologia, você nada na endócrino, um pouquinho de cada área, inclusive, né, tá relacionado, tem também fisioterapeutas que fazem a área, né, psicólogos, enfim. É uma área multidisciplinar. E por ser multidisciplinar, a gente acaba fazendo mais uma clínica, né, propriamente dito, porque você tem que entender, pelo menos um pouco, no que se refere à sexualidade, entender de urologia, entender de ginecologia, né. Claro que nós não vamos substituir esses profissionais, porque existem os conhecimentos específicos e a gente tem que respeitar. Eu acho que é importante a gente entender, né, mas a gente saber que em determinadas coisas tem um profissional que entende mais que a gente e trabalhar junto. Porque se você quiser fazer tudo, você corre o risco, pelo menos em sexualidade, né? Você corre o risco de fazer besteira. Então você tem que trabalhar junto, mas você tem que saber quem vai indicar. Não, esse caso aqui vai precisar do endocrinologista, esse caso aqui vai precisar do fisioterapeuta, esse caso, entendeu? Então é essa visão que a gente tem que ter. Entendi. Doutor, hoje o senhor atende em clínica? Em consultório, né? Consultório. Qual que é o caso mais comum hoje que o senhor atende? Que o senhor mais vê de pessoas que te procuram? Qual que é o principal caso aí? Olha, eu tenho... Eu atendo psiquiatria e sexualidade, né? Na verdade, são duas especialidades, sendo que a sexualidade está ligada à psiquiatria, mas está ligada a tudo isso que eu falei também. Né? Hoje, inclusive, pelo CID-11, né? Que é a nova classificação internacional, que, né, em breve aí vai ser oficial do Brasil, pelo CID-11, a maioria das questões de sexualidade entram separado da psiquiatria. É uma área separada, né? A codificação é separada, né? Então, só os transtornos parafíricos, o transtorno da compulsão sexual, que ficou ainda na psiquiatria, associado à psiquiatria. O resto é separado, as disfunções sexuais, né? A questão da transexualidade, que tem as suas... Né? Não é considerado uma doença, mas tem lá suas particularidades, né? Da questão da transição de gênero, enfim. Né? Agora, os transtornos parafíricos, que inclui lá os fetiches, as fantasias sexuais, todos ainda está, né, dentro da psiquiatria. Isso, a grande maioria não é doença, né? É importante saber isso. Algumas são, né? Claro, a mais grave é a pedofilia, né? Mas, enfim... a gente faz essas duas áreas, né? Psiquiatria e sexualidade. Dentro da psiquiatria, o que aparece mais no consultório é depressão, é pânico, é ansiedade, o famoso transtorno obsessivo compulsivo, né? Dependência química aparece também, né? Então, essas são as patologias que a gente mais trata. Os casos mais graves, assim, né? Tipo esquizofrenia, tal, eu trabalho muito pouco, né? Bipolaridade, principalmente as mais leves, a gente tem muita gente, né? Polaridade mais grave, alguns, né? E assim vai. Legal. Bacana. Bom, doutor, existe um tabu, mesmo que o senhor já falou para mim que ele já foi um pouco quebrado, né? Esse tabu de quando é o momento de procurar um psiquiatra, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: qual é o perfil do paciente que ele chega ali para ser atendido? Sabe, no caso do homem, por exemplo, seria a minha idade? Se esses transtornos, se esse momento da vida, ele geralmente atinge uma pessoa mais jovem, uma pessoa de meia idade, uma pessoa um pouco mais velha? Atende todas as idades, né? Eu particularmente não trabalho com crianças, né? Eu trabalho a partir dos 14 anos para cima. Cada idade tem lá os seus conflitos, as suas coisas, né? Segundo Erik Erikson, que é um famoso estudioso aí da mente humana, ele diz que cada fase da vida a gente tem um conflito básico, né? Então, o adolescente, né, por exemplo, é identidade versus difusão de papéis, né? Quer dizer, quem sou eu? Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, ou sou eu mesmo? Qual a minha vocação? Qual que é a minha orientação sexual? Né? Qual que é a minha identidade sexual? Né? O que eu gosto de fazer? Né? Enfim,
ele deixa de ser o filho do João da Maria para ser o Zé. Né? É verdade. Então, e cada fase da vida tem seus conflitos. Né? Por exemplo, o adulto jovem, né, existe a intimidade versus isolamento. Quer dizer, ele vai partir para uma relação mais profunda, afetiva, né? Vai formar uma família, ter filhos, ou ele vai ficando, se isolando, por exemplo. Né? Então, isso é só para citar um exemplo que todas as idades têm seus conflitos, né, básicos e as suas dificuldades. E dentre as dificuldades podem aparecer, com muita frequência aparecem doenças, né? Tipo depressão, tipo, né, ansiedade, enfim. E vai por aí. Quem encaminha para um psiquiatra seria um médico... Deixa eu refazer a pergunta aqui. Alguns dos transtornos que o senhor falou, mesmo até da parte da juventude, eu já vi que essas pessoas, acho que primeiro elas vão para um psicólogo, não é? E aí esse psicólogo te encaminha ou elas vão direto para o psiquiatra? Não, é relativo, né? Porque, na verdade, o psicólogo e o psiquiatra fazem psicoterapia. A diferença é que o psiquiatra tem uma visão mais médica, né? Então, por exemplo, você pode ter uma depressão por um problema físico, um problema de tireoide, por exemplo, pode dar depressão, né? Câncer de pâncreas, né, por si é considerado uma causa de depressão, né, assim, independente de é muito mais do que outros cânceres, teoricamente. Então, depende, a gente vai para esse lado do diagnóstico também, né, considerando as coisas físicas. A psicoterapia, né, aí não é o fato de ser psiquiatra ou psicólogo, né, todos... aí depende muito mais do estilo de cada um, né? Um psicólogo pode parecer mais com o psiquiatra X do que com outro psicólogo, dependendo do tipo de abordagem que ele faz. O psicólogo, por outro lado, ele tem outras atribuições que o psiquiatra não tem, né? Tipo fazer testes psicológicos e outras coisas, até exame de trânsito, né? Que foge da área de saúde, né? Problema de recursos humanos, né? Então, isso aí é o psicólogo mesmo que acaba fazendo. Então, essas são as diferenças. Assim. Agora, quem encaminha para a gente... hoje tem muita demanda espontânea, né? O próprio paciente procura, né? Pede uma indicação para um amigo, enfim, procura. Mas são outros médicos, são psicólogos também, né? Claro que quando o paciente, né, tem encaminhado por psicólogo, ele continua a psicoterapia, obviamente, com o psicólogo, né? A gente vê a parte médica, não, vamos ver se esse paciente tem, né, uma depressão realmente que precisa de uma medicação ou não, se essa depressão é secundária a uma doença física, né, tipo hipotireoidismo ou não, enfim. E tudo que possa estar associado a essa depressão, né? Pode ter depressão e mais um monte de coisa. Pode ter depressão e perda de desejo sexual, por exemplo, que, aliás, é uma associação muito comum. E tem um outro problema, né? Às vezes você entra com um remédio para depressão, que é ótimo para depressão, mas vai atrapalhar o desejo sexual, né? Então, tudo isso você tem que pesar na balança. Sim, sim. Por um problema do remédio, né? Agora, muitas vezes você tem que usar esse remédio mesmo assim, porque a prioridade é tirar o cara da depressão. E se ele não sair da depressão, ele não vai melhorar do desejo também. Então, ele fica, né? Você fica entre a cruz e a espada. Né? É verdade. Doutor, falando um pouco de gerações, né? Já que já deve ter passado por muitas coisas. Falando de juventude, gerações. Hoje, com a era da tecnologia, informação... e o senhor falou de identidade ali, né? E algumas coisas relacionadas a isso. O senhor acha que houve um aumento por causa dessa questão de contato com a tecnologia nessa geração de agora? Um aumento de casos de patologias, por exemplo, depressão, ansiedade, ligado a isso ou algumas coisas do tipo? Olha, vamos dizer assim... A gente é preparado, a gente não, qualquer animal, né, mais desenvolvido, ele é preparado para fuga e para luta, né? Então, você vê uma onça no meio do mato, né, você tem que fazer alguma coisa, senão só te pega, né? Aliás, tem uns amigos que estavam conversando, você vê uma onça no meio do mato, o que você faz? O cara fala, sei lá, eu dou um tiro nela. Não, mas você está sem arma. Eu solto meu cachorro de caça em cima dela. Não, mas você está sem cachorro. Eu subo numa árvore.
Não, mas não tem árvore. Eu sei lá, me escondo atrás de uma moita. Não, mas não tem moita. Pô, sei lá, cara, eu saio correndo. Não, mas suas pernas vão tremer tanto, que você vai estar com tanto medo da onça, que você não vai conseguir sair correndo. O cara fala, pô, você é amigo meu ou amigo da onça? Então, esse tipo de coisa, assim, quando você está diante de um perigo, de uma ameaça à sua própria vida, ou, enfim, ou uma coisa que está te estressando, né, que gera uma reação de estresse, o próprio organismo te prepara para a fuga e para a luta, né? Então ele tem uma liberação de corticóide, de adrenalina, que te prepara para fugir ou para lutar. Ou você foge da onça, ou você briga com a onça com a arma que você tem, né? Senão a onça te come, né? Então você não tem muita opção, né? Então o que você tem que fazer? Lutar ou fugir. Acontece que nós passamos, né, no dia a dia de hoje, uma série de situações onde você não pode nem fugir nem lutar, né? Você está preso no trânsito em São Paulo, lá na Avenida Paulista, você tem que chegar no trabalho, senão o patrão vai te mandar embora. E aí, adianta você brigar e xingar e passar por cima do cara, buzinar, né? Então você não foge nem luta, você está ali preso no trânsito, né? Ou você sofre algum tipo de maus tratos no trabalho, por exemplo, né? Não adianta você xingar o chefe, quer dizer, vai resolver, né? Então você passa por uma série de situações. Uma coisa que ajuda a liberar isso, né, além da terapia e da psicoterapia, né, de trabalhar a cabeça, é você, por exemplo, fazer um esporte, né? Principalmente um esporte competitivo, onde você põe para fora essa energia acumulada, né? Então, né, pega a bolinha de tênis, é meu chefe, bah na bolinha, né? Então, você, na verdade, o que você faz quando você pratica um esporte desse? Você está agredindo um objeto, né? Uma bolinha de tênis, ou uma bolinha de futebol, né? Ou uma bola de voleibol, enfim, né? Então, você está extravasando de alguma maneira, né? Tanto fisicamente como emocionalmente, né? Quando você se liga demais à tela, né, e essa molecada se liga demais à tela, ela extravasa ali emocionalmente, mas ele tem uma série de frustrações, porque o joguinho não deu certo, porque o cara e eu não apertei na hora certa. Né? E ele não tem, mas ele não tem esse equivalente físico, né? Então essa energia fica acumulada. Os estímulos são desequilibrados. Não é? Então você tem, né? No jogo de futebol ainda, quando você vai assistir, você não tem aquele estímulo físico ali, mas pelo menos quando sai o gol, você sai, né? Você pula, de alguma maneira você vai liberar. Mas ali no joguinho ou nas telas é complicado, porque, né? E fica aquela coisa. E outra coisa muito ruim, né, que a gente vê hoje, independente de qualquer ideologia, você recebe muita fake news de tudo quanto é lado. Você não sabe o que é verdade e o que não é. Aí você curte uma aqui, você acha que é verdade e curte, e é uma fake news. Aí começam a te mandar outras fake news com o mesmo conteúdo, né? E no fim você acaba brigando com o irmão, porque o irmão curtiu outro conteúdo, você curtiu esse, você acha que você está certo, ele acha que está certo. Às vezes nenhum dos dois está certo, né? Porque é verdade. Não é? É verdade. Então você cria aí uma série de desavenças, uma série de coisas, né? Que a tecnologia, né, apesar de todo o lado bom da tecnologia, né, como, né, as videoconferências, né, até cirurgias hoje você tem, né, o lado tecnológico. Aí um cara está operando lá no interior do Acre, né, e com auxílio de um cirurgião em São Paulo que está, né, online, enfim, né. Na minha área mesmo, mais fácil ainda, né? Você faz consultas online com pessoas, né, de vários lugares. Então, a tecnologia tem um lado bom, como tudo, né? Tem um lado bom, tem um lado... Até a água, né? Tem um lado... Toma 60 litros de água por dia para você ver. Então, tudo tem um lado ruim. Né? Sim. É verdade. Bom, vamos. Eu tô tirando umas dúvidas aqui com ele, tá? Então, assim, eu vou fazer uma consulta. Doutor, eu tenho visto muito de alguns anos para cá, né? E mais especificamente agora nos últimos anos, se falar do TDAH. Uhum. Então, existe uma controvérsia aí muito grande e divergência de opiniões, porque a gente ouve falar que
os médicos, eles fazem um diagnóstico muito precoce, né? Então, por exemplo, eu ouvi falar, né, e vi algumas coisas a respeito que precisa se fazer uma investigação com a família e algo mais aprofundado. E tem algumas pessoas que buscam ali um atalho somente no remédio e não trata isso de forma mais prolongada ou de forma mais profunda, e depois acaba tendo problemas por conta do uso talvez indevido desse remédio. Talvez não era TDAH em específico, e a pessoa acaba, né, tendo problema devido a um remédio. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, a opinião é que toda doença, primeiro você tem que ter diagnóstico. Sim. Né? Agora, o diagnóstico é da doença, das doenças, né? Da pessoa com as doenças. Né? Então, eu procuro ver os diagnósticos da pessoa com as doenças. Se você for tratar só uma coisa lá que você acha que é TDAH, dá um remedinho e pronto, pode ajudar, mas você não está vendo o todo da pessoa, né? Eu, particularmente, não sou ultra especialista em TDAH, eu entendo, né? Mas eu sei de gente que entende mais do que eu em TDAH. Eu até prefiro que a pessoa faça pelo menos uma avaliação, né, com esses colegas, geralmente neurologistas, né? Tem psiquiatras que também são bastante especialistas, mas assim, eu conheço alguns neurologistas com os quais eu confio muito, e geralmente a gente pede para ele fazer uma avaliação, e aí entra o psicólogo, né? Tem o psicólogo que trabalha com eles que faz esses testes. Então o cara fica 3, 4 horas fazendo teste para ver se é TDAH, e aí vai detalhar, né, que tipo de atenção está ruim, se dá para enquadrar no quadro de TDAH ou não, né? Se ele faz isso, se essa falta de atenção dele é por causa de problema de atenção, ou ele tem uma debilidade intelectual, né? Ou ele é um cara profundamente depressivo e não está prestando atenção por causa da depressão, né? Enfim, esse diagnóstico ele é fundamental para você tomar uma decisão do que você vai fazer, tá? É muito importante o diagnóstico e os diagnósticos. Por quê? O cara que tem TDAH normalmente é um cara que tem uma dificuldade de prestar atenção, né? E muitas vezes ele é chamado na escola de burro, né? Você não entende, o professor falou, acabou de falar, tal. E isso aí, obviamente, vai mexendo com a autoestima dele. Vai deixando ele, né? Pô, será que eu sou burro, tal. E às vezes ele fica mais revoltado, porque já é pirativo também, né? Ele já começa a ser briguento, enfim. E isso pode, né, acabar acarretando um quadro depressivo, às vezes até de bipolaridade, né, que tem um outro polo. Muitos desenvolvem uma fobia social, que é uma dificuldade de se expor, né? Você imagina um cara que é super exigente com ele mesmo, super crítico, de uma família super crítica e tem TDAH, né? Então fala, mas você não presta atenção, você não sei o que. Bom, você chega para o cego e fala, você não está vendo? Não, eu sou cego. Né? É verdade. Não é? E a mesma coisa o TDAH, você não prestou atenção, não, eu tenho TDAH, né? Então é difícil. E o que é pior, muitas vezes eles vão buscar coisas que dão satisfação imediata. Por quê? Porque ele não consegue, por exemplo, ler um livro grosso, né? Então ele vai pegar lá aquele joguinho que ele faz lá, né, rapidinho, que dá aquela satisfação imediata e pronto. Então muitos ficam, por exemplo, viciados, porque uma coisa é você ter aquela liberação de dopamina, né, que dá aquela, né, aquele êxtase, né? Você pode ter 3 tipos, né, que o Stahl, que é um psicofarmacologista de San Diego, na Califórnia, chama de high. High em inglês quer dizer H-I-G-H, alto, né? High. Então, aquela coisa que você dá aquele êxtase, né? Então, você tem 3 tipos de high, né? A high química, que é, por exemplo, o cara cheira cocaína, né? A high natural, né? Que é, por exemplo, o cara ganhou uma corrida, passou da linha, né? Ou teve um orgasmo sexual, tal, né? Aquela high natural. E a high comportamental, que é, por exemplo, um joguinho, uma compra, né? O problema é que esse negócio, principalmente quem tem TDAH, ele tende a buscar essas highs de uma maneira muitas vezes mais intensa e chega a ter compulsões.
né? Não estou dizendo que todo mundo que tem compulsão tem TDAH, tá? Mas no TDAH isso é extremamente frequente. Por quê? Porque como ele quer ter uma satisfação imediata, ele vai buscar coisas que dão satisfação imediata. Então, ou ele come demais, fica super obeso, que também é uma coisa que dá satisfação imediata, ou ele cheira cocaína, ou fuma, ou usa qualquer outra droga que dê satisfação imediata, ou ele acaba virando um viciado em compras, né? Ou um viciado em jogo. E jogo aí eu falo tanto de internet como jogo de cassino, né? Então, ou é viciado em sexo, né? Que a gente chama de transtorno da compulsão sexual, né? Tem cara que chega e fala, eu masturbo 15 vezes por dia, né? Entendeu? Tá ligado então, sempre a alguma outra coisa. Ele tem que fazer uma coisa que dá satisfação imediata. Então, às vezes é uma masturbação, às vezes é cheirar cocaína, às vezes é... Enfim... E os mais, vamos dizer assim, os melhorzinhos que se dão melhor nisso aí, é aquele cara que acaba virando rato de academia, né? Que também, se for muito exagerado, às vezes dá problema. Mas às vezes o cara se torna um atleta, aí, né? Vai ser lá um ponta-direita, um atacante, né? Rapidinho, né? Aquela coisa. Então, esses aí são os, né? Se tiver talento, acaba sendo aí, sei lá, né? Tem quando você identifica uma criança, assim, que eu tenho um conhecido, que já foi até diagnosticado com TDAH. Tem como você direcionar? É legal isso ou não? Porque direcionar para ele obter esse high em um esporte, uma coisa? Sim. Então, qual é a grande questão? O TDAH precisa ser tratado. Eu não trabalho com criança, mas eu sei que o TDAH ele é feito o diagnóstico a partir dos 6 anos. Tá? Agora, tem nego que tem 90 e não teve o diagnóstico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar, ele começa uma coisa, começa outra, para. Então, provavelmente ele vai ter um sucesso profissional, né, mais limitado por conta da dificuldade de atenção, né? É a mesma coisa que você querer que um cego enxergue tudo. Ele não vai enxergar, ele é cego. Né? Então, cada um com a sua deficiência. Agora, o cego, ele pode, né, se for um caso cirúrgico, que ele possa fazer uma cirurgia e voltar a enxergar, perfeito. Senão ele vai ter que se adaptar lá com os brailles da vida, as coisas que vão se adaptar. Ele pode também conseguir muita coisa, mas para ele é muito mais difícil. Para o cara do TDAH também. Tem os remedinhos, né, que são estimulantes, psicoestimulantes, que a gente chama, que o cara usa que vai deixar ele mais focado. Né? Agora, vamos supor, o cara com 40 anos, né, descobre que tem TDAH, começa a tratar, ele fica mais focado. Só que isso não vai fazer ele por exemplo, utilizar todo o conhecimento que ele deveria ter tido antes. Por quê? Porque ele já... Né? Então, agora vamos ensinar integral para você. Mas como ensinar integral? Eu não sei regra de 3. Né? Entendeu? Sim. Então, ele pode ter foco para entender o integral, mas ele não vai entender porque ele não tem conhecimento prévio por conta da falta de atenção. Né? E às vezes os caras têm QI altíssimo. Um cara tinha TDAH, tinha 140 de QI. Esse se dá melhor, porque o QI ele consegue, vamos dizer, compensar um pouco a falta de atenção. Agora, o cara que tem QI normal, TDAH, não trata, ele vai ficar para trás, pô. Né? Então, eu conheço gente que tem TDAH e conseguiu se formar, até fazendo pós-graduação e tal, mas porque tem um QI alto que acaba compensando, né, nesse exemplo. É verdade. Existe até o falso TDAH, né? Eu já, de algumas pesquisas que eu fiz, eu já vi que o uso excessivo também de telas, ele deixa você nesse estado zen, né, por um tempo, né? Independente da dopamina ali da tela em si, né? Isso acaba configurando uma pessoa que não faz as coisas, que não consegue... O que existe nas telas é aquela coisa assim, você tem muito estímulo, né? Então, às vezes você está num estímulo aqui, tá te dando aquele prazer, aí você viu um outro ali do lado, pô, esse aqui vai dar bem, essa mulher é mais bonita, né? Vou focar nela. Então, já vai lá, aí que ela tá assim, aí você vê uma outra, agora eu vou para outra. E aí você fica, né? Às vezes você não vai até o final das coisas. Eu estou dando um exemplo de de mulher, no caso, né, de estímulo sexual, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, às vezes o cara perde o foco por excesso de estímulos. Né? E é importante para um cara, por exemplo, vocês estão falando de empreendedorismo, o cara, para ser empreendedor, ele tem que ter foco, senão ele se perde. Né? É verdade. É verdade mesmo. Né? Ele fica na base
do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, aí vai para cá, vai para lá. E aí não aí consegue não estabelecer consegue, nada. Né? Bom. Doutor, posso falar? Pode. Claro. Doutor, futuro. A gente ouve, né, algumas projeções aí para o futuro com essas patologias relacionadas à mente, né? Qual que é a sua opinião? Deve aumentar isso? Qual que é a sua opinião sobre o futuro disso? Porque a gente ouve muito falar que depressão, ansiedade são os males do século, são os males do futuro e tal. A sua opinião em específico, de campo mesmo, vendo isso? Eu acho que assim, quem não se trata fica difícil, porque né, esse excesso de estímulos, essa falta de liberação física, como eu falei, né, do estresse. Porque o problema do estresse não é o estresse, é o estresse mal resolvido. Boa. Né? Isso é boa. Né? Muito bom. O estresse mal resolvido, porque você tem liberação de adrenalina, de corticóide ali e tal, para você preparar para a fuga e para a luta. Agora, se você não consegue nem fugir nem lutar, por conta das circunstâncias, você fica ali. Né? Então, é interessante essa liberação física por isso também. Né? Então, o cara vai lá no futebol e põe para fora. Né? Isso faz bem para a saúde mental e física. Né? Então, não é só para a saúde física, faz bem para a saúde mental. Né? Agora, tem uns que já vai lá, já realmente, né, vê todo mundo como chefe, já dá butinada até na orelha do cara. Né? Então aí já não é um... A gente chama tecnicamente, né, se for um jogo, vamos dizer, dentro das regras, a gente chama de sublimação. Né? Agora, o cara, aí já não é bem uma sublimação, é agressão mesmo. Tá? Sublimação é quando você transforma um impulso socialmente não aceito num impulso socialmente aceito. Né? Em vez de você agredir o chefe, você agride a bola. Entendi. Entendeu? Canalizou. E é o mecanismo de defesa que a gente chama mais saudável que existe, né? A sublimação. Nem que igual você falou, colocar o nome da bola, o nome do chefe, né? Ou pelo menos... Mas às vezes você não faz essa associação assim tão explícita, né? Mas você está liberando essa agressividade. É verdade. Mesmo que você não veja o chefe na bola, né? Você está liberando. É verdade. Falando sobre futuro, né? A gente vê que as IAs, a tecnologia em si está avançando muito, está ajudando muita gente. O ramo criativo, principalmente, foi o primeiro a ser ajudado. Existe já programas, pessoas trabalhando, pelo menos que o senhor saiba, né? Para poder, por exemplo, pré-diagnosticar alguém através de costumes que a pessoa tenha, sabe? Alguma coisa desse sentido? Eu acho que a questão da saúde mental é complicada, porque, por exemplo, o cara tem diabetes. Aí você vai lá, a dose da glicemia está 500. Diabetes. Então, você tem toda uma fisiopatologia bem conhecida. Nas questões emocionais, não é bem assim. Né? Então, você pega um saco de sintomas, vamos jogar esse saco aqui e vamos chamar isso de depressão. Aí, isso aqui nós vamos chamar de bipolar. E muitas vezes as coisas se confundem, né? A gente começa a brincar, ela fala, o residente de psiquiatria, né? Que está fazendo residência, que chegar no final do R1, né? Que é o primeiro ano, achando que os loucos são os outros, tá ótimo, isso aí já tá bom. Né? Então, existe, né, uma série de coisas que tem muito a evoluir. Né? Toda a parte neuroanatômica das doenças emocionais, tem muita coisa sendo estudada, mas o cérebro é um órgão extremamente complexo, né? Que não dá para você dizer é aqui, é ali, entendeu? Assim, né? Na neurologia ainda você fala, essa aqui é a área da fala, essa aqui é a área né, de movimentar a perna, movimentar o braço, mas já isso tudo é muito bem estudado. Né? Quando você tem um AVC, por exemplo, numa determinada área, aqui vai ficar com problema no braço direito, porque foi uma lesão nesse lugar aqui. Né? Na psiquiatria não é bem assim, tem algumas coisas que se sabe, mas não é uma coisa tão desenvolvida, né, a esse nível. Quanto à inteligência artificial, né, eu não acredito que nessa área você vai ter grandes coisas, porque né, é muito complicado e uma coisa se sobrepõe à outra, e você tem um número de variáveis é absurdo, né? Quer dizer, tem muita regra, né, para isso. Verdade, né? É diferente de uma coisa mais matemática, mas, né? Cada um considera loucura uma coisa, né? Pois foi o louco né? que fez a inteligência. Então, agora, por outro lado, a inteligência artificial é um negócio que promete facilitar a vida de muita gente, mas ao mesmo tempo gera muita insegurança.
Porque como é que vai ficar os empregos, né? É verdade. Não é? Eu não sou o profundo conhecedor de inteligência artificial, mas eu sei que, né, vai ter um problema sério aí de empregos, né? Porque a inteligência artificial vai fazer muita coisa que o ser humano, né, vai ser substituído por ela. Eu acho, doutor, que, assim, meu ponto de vista, né, que talvez a gente vai ter que subir a régua do que é o básico, sabe? Talvez ele tire, sim, o serviço ali de uma certa parte, mas para construir tudo e equilibrar todo esse ecossistema, se precisa de novas profissionais são feitas. Sim. Sabe? Sim. Mas a régua sobe, né? Sim, a régua sobe muito. E o cara que tem TDAH, coitado, você está perdido, né? Porque se ele não trata... É verdade, verdade. Se ele não consegue prestar atenção numa regra de 3, você imagina a inteligência artificial, né? Então, claro, e essas pessoas, né, seja qual for o nível de problema que ela tenha, que dificulte ela, né, ela tem que procurar um tratamento, né? Porque você pode ter um exemplo de superação, né, que todo mundo conhece aí, do Aleijadinho, né? É de um cara que foi talvez o maior escultor brasileiro e ele tinha, né, ele tinha problemas, ele fazia muita coisa com o pé, né? Então, isso é superação. E você pode se superar. Você pode se superar. Sim. Se você, inclusive a tecnologia pode ajudar a te superar. Um cara que não escutava nada, hoje determinados aparelhos auditivos faz com que ele escute muito bem, né? É verdade. Sim, é verdade mesmo. A gente vê também, doutor, mesmo tempo que existem remédios para poder ajudar quem tem essa patologia, a gente vê pessoas que não têm utilizando, por exemplo, concurseiros. Essa galera que usa remédio. Você acha que isso positivo, eu acredito que não seja, né? Mas isso traz efeitos colaterais? Todo remédio tem efeitos colaterais, né? No caso, esses remédios, geralmente, eles deixam o cara mais acordado, que, aliás, é o objetivo do concurseiro, né? Mas ficar sem dormir não é fisiológico, né? Fora outros efeitos que ele pode dar, e se for usado inadequadamente, pode levar a questões de aumento de pressão, né? Tomar mais pode ter até um AVC, né? E problemas de batedeira, né? Taquicardia, enfim, até psicose, né? O cara tiver um pouquinho de propensão à psicose, tomar esses remédios, ele pode desenvolver um quadro psicótico, né? Ficar doidinho, que teoricamente tende a regredir depois de parar o remédio, mas né? Nesse aí ficou doidinho, bateu o carro, né? 10 vezes, né? Matou a mãe achando que a mãe ia matar ele, né? Então tem tudo isso, né? Já altera um pouco, então, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Quer dizer, as coisas têm doses, né? Quer dizer, desde que seja usado nas doses recomendadas e o cara tenha cuidado com os efeitos colaterais e o cara tem indicação, não tem porquê, né? Agora, esses remédios, por exemplo, para o TDAH, eles são usados pela manhã, né? Para o cara ficar acordado à noite. Então aí já está errado, né? Então ele é usado pela manhã justamente para chegar à noite e não estar com efeito e ele poder dormir bem. Sim, não dorme, quer manter o foco, esse tipo de coisa. Mas ele pode até conseguir manter com o remédio, mas não é fisiológico. Isso aí vai estafar ele logo, né? É verdade. Bom. Doutor, outra pergunta aqui que tá... Eu já não estou me sentindo mais normal, tá? Então, assim... Você tá igual o primeiro anista de residência. Eu falei, não somos mais normais perante isso. A gente está falando aí de medicação e de algumas coisas. Agora falando de saúde. Mesmo que a gente tenha já, né? Que a gente é meio doidinho todo mundo, mas... para não tomar remédio, vamos dizer assim, o que a gente pode fazer? O senhor falou um pouco sobre exercício físico, né, sobre extravasar. O que a gente pode fazer para evitar, para ter uma saúde mental melhor? Então, o exercício físico ajuda de uma maneira geral, né? Isso sem dúvida. Agora, para ter uma saúde mental, você tem que procurar um profissional e fazer o tratamento de acordo com o seu caso, né? Tem casos que tem que tomar remédio, tem casos que não tem. Agora, a psicoterapia bem feitinha, né? Seja por psiquiatra, por psicólogo, né? Às vezes tem pessoas que não são nem uma coisa nem outra, que são terapeutas, podem ser bons, né? Não sei, mas assim... A grande questão é que se a pessoa fizer um tratamento direitinho, tal, a tendência é que ela vai buscar um caminho mais construtivo, né? A chance dela ser um empreendedor teoricamente melhora, né? Aumenta. Porque ele, pelo menos, ele vai, né,
tá com a cabeça mais equilibrada para buscar as melhores ideias, as melhores coisas, né? No psicodrama, por exemplo, a gente fala muito em criatividade, né, e espontaneidade. Né? Então, quanto mais a pessoa for criativa e espontânea, melhor, né? Então, a gente tende a trabalhar esses aspectos. E se ela, por exemplo, for espontânea, mas não for criativa, né, ela vai fundo, né, como diz o caipira, mas não cria nada. Se ela for muito criativa, mas não tiver espontaneidade, também fica no pensamento, né? Então, o ideal é que ela tenha as duas coisas. Agora, é claro que se ela tem uma limitação, né, seja cega, seja TDAH, seja o que for, isso vai dificultar, né? E a tecnologia aí, né, incluindo os remédios, os aparelhos auditivos, as cirurgias oftalmológicas, etc., vão ajudar a pessoa a ter uma maior chance de conseguir superar e, às vezes, até ser um empreendedor. Sim, legal. Muito bom. Então, em qualquer caso, a gente precisa de uma ajuda realmente, Sim, né? A gente não consegue lidar com isso. Você tem que procurar a pessoa que entende um determinado assunto, né? Por isso que quando eu falo de sexualidade, né, eu fiz um exemplo, né? Eu fiz uma live com a professora Elaine Costa. A professora Elaine Costa é uma das maiores autoridades do Brasil em testosterona. Professora da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Né? Claro, li 2 livros de testosterona para poder conversar com ela, não passar vergonha, né? Porque eu não sei, eu sou psiquiatra, né? Tem muita vertente dentro desse assunto. Entendeu? Né? Então, mas os 2 livros, né, perto do conhecimento dela é nada, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente vai até que ter um profissional que pode te ajudar melhor, né? Falar para o paciente. Então, nesse ponto, você vai procurar a doutora lá nessa parte. Né? Eu não vou querer fazer tudo, porque aí eu vou fazer mal feito. Né? Por mais que eu tenha lido os 2 livros, eu não sou endocrinologista. Né? Sim. Tem muita. Então a gente tem que saber até onde a gente vai, né? E ter um trabalho em equipe. Concordo. É verdade. Doutor, falando agora de... O senhor acabou de falar que não é especialista nisso, né? Endocrinologia, não. Sim, mas assim, a testosterona está ligada aos hormônios e, consequentemente, acabam sendo ligadas à sexualidade, né? Sim. O uso de testosterona exacerbado pelo pessoal, por exemplo, que malha, que treina, ele acarreta alguma coisa? Vixe! Se ela é curto, médio... Tudo errado, né? Tá tudo errado. O jovem não deve usar testosterona, né? O jovem não deve usar testosterona, muito menos para ganhar massa muscular, porque isso pode causar problemas sérios, a começar da infertilidade, porque você inibe o eixo, né? Tem o eixo hipotálamo, hipófise, testículo, né? Então, se você toma testosterona, você inibe a produção de espermatozoide. Né? E essa inibição, ela pode ser temporária, mas ela pode ser definitiva. Então, a chance desse cara não conseguir ser pai é grande. Muito grande. Né? Além do que pode causar uma série de outros problemas aí, né? Problemas hepáticos, né? De fígado. Né? Eu já conheci um cara que teve... Ele malhava muito e fazia uso de testosterona abusivo desde jovem. Ele fez um câncer aqui, um sarcoma, né? Chama leiomiosarcoma. Morreu, né? Do câncer. Enfim, pode dar aumento de hematócrito, né? O sangue engrossa, a pessoa com sangue grosso fica com sintomas aí parecidos com anemia, mas pode ter AVC, pode ter... Então, é complicadíssimo. Então, você jamais pode fazer isso. Né? A testosterona, por outro lado, a testosterona baixa, né? Hoje se sabe que se a testosterona estiver baixa no homem, por exemplo, você pode ter uma chance maior de doenças cardiológicas. Mas a testosterona alta, a mesma coisa. Né? Então, ela tem que estar no limite normal para que seja o ideal. Né? Então, você pega um cara que tem lá um déficit de testosterona, com os seus 50 anos, né? Ele tem lá o que a gente chama de DAN, porque não existe andropausa, né? Existe menopausa. Menopausa é a parada da menstruação. Andropausa, a rigor, não existe, porque a andropausa seria a parada do quê? Entendi. Né? Então, o que existe é que o homem, ele diminui. Muitos homens têm um nível hormonal mais baixo com a idade, né?
principalmente mais obesos, né? Que a gente costuma dizer que barriga de gordinho é cemitério de testosterona, né? E aí o que porque no tecido gorduroso, no tecido gorduroso a testosterona era transformada em estrógeno por uma enzima chamada aromatase, né? Então quanto mais tecido gorduroso, mais testosterona vira estrógeno. E aí o cara fica com testosterona baixa e ao mesmo tempo o estrógeno inibe o eixo, né? Então ele chama o eixo, a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Isso a professora Elaine fala muito bem naquela live que está no meu Instagram lá. Então, se alguém quiser entrar, viu, gente? É Dr. Barbieri Filho. Ah, verdade. Vamos deixar depois pedir por claro, deixar claro. aqui. Ele está sendo remodelado ainda, vai ficar bem mais legal o Instagram, porque tem uma pessoa remodelando para mim, vai levar um tempinho ainda. É um processo, né? É um processo. E, inclusive é isso, né? Empreendedor, você tem que aprender um pouquinho de tudo, ter auxílios e saber esperar. Lidar com a frustração, outro ponto importante. Muito importante. Mas eu estava falando da testosterona... Sim, dos pontos negativos de se usar a testosterona, né? Por exemplo, o jovem que tem uma testosterona baixa, né? Você não usa, um homem jovem, né? Você não vai usar testosterona. Mulher, então, menos ainda. Você não vai usar testosterona. Você vai usar alguma coisa que estimula a testosterona, você pode usar, né? Então, tem algumas medicações naturais que se usa, aí pode usar em mulher também, que é o tribulus terrestre, a maca peruana, né, que são medicações naturais, e algumas um pouco mais fortes, vamos assim dizer, né, o caso do clomifeno, do anastrozol, né. O anastrozol justamente inibe essa enzima que chama aromatase, né, e o clomifeno já é um inibidor de estrógeno periférico. E, no fim, os dois acabam fazendo com que a testosterona aumente, sem inibir a formação de espermatozoide. Isso que é importante. Então, não tem esse problema da infertilidade futura, né? Então, isso aí, com uma pessoa... Eu não me considero, apesar de estar falando esse monte de papagaiada aqui, eu conheço, né? Eu sei, a gente tem que ter humildade que os endocrinologistas entendem muito mais, mesmo os urologistas, né, que trabalham mais com isso, entendem mais com a gente, né? Então, a gente tem que trabalhar junto com eles. A gente vem presenciando uma mudança comportamental no ser humano em si, né? Porque quando a gente fala de sexualidade e entra na área de hormônios, por exemplo, isso são coisas que interferem 100% na vida da pessoa, né? Desde o rapaz, quando ele vai iniciar a vida ali jovem, adulta, até a moça também. E muitas das vezes a mãe, pelo menos as mães falavam isso, não sei se isso aí é coisa é dito popular, mas que a mudança no perfil da nossa alimentação, por exemplo, comidas mais carregadas de hormônios, que nem frango, por exemplo, eles falam, isso acaba modificando e mudando até os parâmetros por exemplo, eles falam que frango muito carregado traz o hormônio feminino, não sei se isso é verdade, viu? A gente ouve muita coisa, né? O que é verdade, o que não é, eu não sei, né? Ainda mais, eu me reservo aí, porque é uma coisa que não é minha área, essa questão de endócrino, mas que se tiver alguma coisa que passa, sem dúvida, né? Pode influenciar, e enfim. Apesar que nada se compara ao cara que toma uma bomba, né? O cara que toma uma bomba, a quantidade é absurda, né? E aí isso é péssimo, porque, né? Você acaba fazendo questões aí artificiais e com consequências gravíssimas, né? Mulher, então, né, pode engrossar a voz, enfim, tá tudo errado, né? Mas mulher pode tomar testosterona? Então, isso aí, mulher jovem, testosterona, tem muito pouco estudo, né? Mas mulher pós-menopausa, ou próxima à menopausa, que tem um déficit de libido, que tem, né, você pode, né, as ginecologistas usam aí uma dose baixa, 300 microgramas em gel, né, com muito cuidado, etc., né, com uma pessoa que tem experiência com isso, com um ginecologista que tem experiência com isso, ou um endocrinologista, né. Eu indico as pessoas que podem fazer, eu não passo isso para o paciente, né, porque foge a minha área e tudo que foge à área da gente, por mais que a gente entenda um pouco, a gente tem que ter cuidado. Com certeza, verdade. Doutor, a gente estava falando de testosterona aqui, né? A testosterona demais, ela causa problemas, de menos também. Eu estou falando principalmente questão cardíaca, né? Sim.
Então, o risco, por exemplo, você ter problema cardíaco com a testosterona baixa e com a testosterona alta é maior, muito maior do que com a testosterona normal. Então, ela tem que estar no valor normal. Isso Sim, aí ela tem que estar sempre equilibrada, né? Exatamente. Então, o homem, por exemplo, que está com a testosterona desequilibrada, vamos falar baixa, né? Porque hoje é o que mais a gente vê. Essa testosterona baixa, ela causa alguns males, alguns sintomas, algumas coisas. Isso pode, por exemplo, se agravar ao ponto de causar um outro tipo de patologia? A testosterona baixa, pega vamos supor, um homem de 50 anos, né, com uma testosterona baixa. Ele vai ter provavelmente baixa libido, né, vai prejudicar a ereção dele, menos do que a libido, mas prejudica a ereção também. Ele pode ter uma chance maior de osteoporose, problemas de memória, fraqueza muscular, depressão, né, principalmente essas coisas. Então, entra como um diagnóstico diferencial de depressão, né? Às vezes o cara tá, é depressão, aí entra com antidepressivo, que é aquele antidepressivo que vai deixar ele com menos desejo, né? Sim. E a testosterona dele, como dizia a dona Armênia, está na chão, né? Sim. Então isso pode evoluir para um quadro de depressão, ansiedade, por exemplo, e começa com a baixa testosterona e evolui. E tanto a depressão pode estar associada, pode levar a testosterona baixa, como a testosterona baixa levar a depressão. Então, a história uma coisa gera outra. A história do Tostines lá, é verdinho, como é que é? É fresquinho porque vende mais. Vende mais. Isso denuncia a idade, né? Sim, nós estamos olha lá, ele não conheceu, né? Tá vendo? Quanto você tá, Davi? Eu estou com 27. 18, não. 27, eu tô com 46, aí nós estamos várias gerações aqui nessa mesa. É verdade. Pois é. Mas existe uma preocupação, né, que a gente tem que ter. Inclusive, às vezes no começo da vida a gente pensa que não vai dar problema, né, mas aí o uso, por exemplo, de testosterona, igual nós falamos, acarreta, né, até a alimentação, ou mesmo o porte físico ali, né, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. A questão, né, o que o cara tá buscando, né? Tá buscando lá o corpão bonito, tal, né, mulherada, tesão acima, quer dizer, mulherada entre aspas, porque tem também se for orientação sexual. Sim, né? sim. Mas tá buscando lá, né, parceria e tal. No primeiro momento pode até ser legal, mas e depois, né? A longo prazo tem consequência. A longo prazo é um desastre. Né? Então Doutor, o senhor falou para mim, eu queria tocar num assunto que eu fiquei curioso, a gente passou um pouquinho por ele, mas eu fiquei curioso no seguinte, eu não sei se o senhor já lidou com isso, ou se o senhor já tratou isso, mas muitas das vezes quando a gente tem um crime, alguém que faz alguma coisa, as pessoas sempre apelam para, tem distúrbio disso. O cara tinha problema de tal coisa. Então, o senhor mesmo falou para mim que é difícil de diagnosticar, porque não é um osso que quebra, não é uma... você não tem fotografia de depressão, né? Que nem você tem de um osso quebrado. Né? Isso. E como que, ou se é fácil você saber que o cara é um charlatão, entendeu? Que aquilo ali é só, por exemplo, para se desviar de uma... O pessoal que trabalha com medicina forense, né, que não é meu caso, tem mais experiência mas é um com psiquiatra que participa desse momento? Tem psiquiatra que trabalha com psiquiatria forense, né? Claro que aí ele tem o treinamento especial, né, para tentar ver essa diferença, mas não é fácil muitas vezes. Se o cara for um puta de um ator, né, uma atriz, já dificulta. Mas é o contexto da coisa que vai dizer, né? E tem todas as outras informações, documentais, etc. É porque alguma coisa ele deve ter, né? A questão da pedofilia, por exemplo, né? O cara teve uma relação, vamos supor, um cara de 60 anos, casado, com filhos, um senhor super bem comportado, tal, de repente começa a passar a mão nas crianças. É um ato pedofílico? Né? E se excita com isso, né? Mas aí é que tá. A questão é, qual o diagnóstico? Né? Às vezes ele tem condição de saber que está fazendo isso. Isso é muito comum, por exemplo, em velhinho com demência. Né? Mas se o cara tiver o juízo crítico preservado, né? Eu sei tem um caso publicado, por exemplo, desse, né, cara
justamente um cara de 60 anos passando... Sim. Na verdade, ele tinha um tumor cerebral, né? Que fazia com que ele perdesse o freio, né? Ele tinha um que a gente chama de distúrbio de personalidade orgânica, ele perde o freio, né? Então ele começa a fazer coisas que normalmente ele não faria, né? Talvez ele tinha até esse impulso, mas era um impulso totalmente controlado, que ficava só no pensamento, né? E aí ele perde a coisa. Então, essa questão da pedofilia é muito complexa, porque cada caso é um caso, né? Agora, eu tenho impulso por criança, então eu transo com criança, tal. É um crime? É óbvio que é um crime, né? Né? Então, a grande questão é, você tem impulso por criança, tal, mas o moleque lá que tem impulso pela paniquete, né? Se ele for lá estuprar ela, é crime também, né? Sim, Né? Então, uma coisa é você ter impulso, ficar na fantasia, outra coisa é você fazer, né? Sim. Então, até porque a punição ela vem para tirar o cara da sociedade porque não faça de novo, né? Para que ele não não tem faça nada a ver de se ele novo. se Sim, tava mas ciente mas não, assim, né? mas é importante que você tenha, claro que a prioridade é você proteger a criança, né? Mas é importante que você tenha o quê? Um diagnóstico do cara. Esse cara tem um problema, ele tem um tumor cerebral, tem que tratar o tumor cerebral, né? Né? O tumor cerebral explica a atitude dele, se dependendo do tumor, explica. Nesse caso explicava, era um tumor frontal, tal, que fez ele perder o freio. É um caso clínico publicado aí que tem. Entendi. Uma coisa leva a outra, né? Exatamente, né? Ele foi evoluindo o quadro. Verdade. Por isso que é importante você ter um diagnóstico global da pessoa, né? Uma coisa é você falar, o cara tem ejaculação precoce, tá, mas ejaculação precoce, então eu vou dar um remedinho para ejaculação precoce, não, mas ele tem ejaculação precoce, ele tem ansiedade generalizada, ele tem depressão, ele tem hipertireoidismo, que também estimula a ejaculação precoce, né? E ele pode ter um monte de coisa que faz com que ele tenha ejaculação precoce. Então você tem que ter o diagnóstico global do cara. Ou ele está passando por uma situação de muita ansiedade no trabalho, por exemplo, né? Então tudo isso vai influenciar desde o meio, né, no caso do trabalho, né, até o hipertireoidismo, que é uma doença da tireoide que, né, pode gerar ejaculação precoce. Existe um momento da vida em que a pessoa está mais exposta à depressão? Eu sei que a mulher tem um ponto muito específico que é a pós-parto, né? Depressão pós-parto, por exemplo, mas do homem existe esse momento? Olha, da experiência, a gente sabe que as mulheres, grande parte das vezes, né, os sintomas depressivos muitas vezes têm com a questão do papel materno, né? Então os filhos foram embora, o ninho vazio, né? Os netos não vieram, ou os netos moram na Austrália. Então, eu estou falando de uma maneira assim, bem genérica. Sim, é claro sim. que cada caso é um caso, né? O homem já tem muito a ver, porque a gente fala que a mulher, né, tem a questão da amamentação, né? Na verdade, tanto o homem como a mulher amamentam, né? Geralmente a mulher amamenta muito mais, né? E o homem, teoricamente, iria atrás do patrimônio, né? Que é ganhar o dinheiro, mas só que a mulher também vai atrás do patrimônio. O que acontece na prática é que a mulher vai atrás do patrimônio e amamenta, né? Enquanto o homem, quando vai atrás do patrimônio, né? Amamentar não amamenta muito não, a maioria, né? Que é cuidar, né? Sim. Então, o que acontece? Essa questão, o cara chega numa determinada idade, às vezes ele, por exemplo, ele estava sendo um bom provedor para casa, tal. De repente, tá tendo contenção na empresa, tal, você vai perder teu emprego, o cara tá lá com 55 anos, não arruma emprego em lugar nenhum, tal. Pronto, depressão, chance enorme, né? Entendeu? Então, não dá para a gente dizer que todos os homens vão ter depressão quando mexe com a questão, né, do papel paterno, né? E do patrimônio, né? E a mulher em relação ao papel materno. Mas, assim, são coisas muito, muito frequentes, né? Que a gente observa na prática. Agora, a depressão pode acontecer por N razões, né? Entendi. Entendeu? Doutor, tem uma dúvida aqui também que me surgiu aqui. Não sei se é a sua especialidade, mas queria saber a sua opinião.
a gente que está no meio do empreendedorismo aqui, principalmente a gente que está no meio do digital, a gente tem um consumo muito grande de informação. E tem vamos dizer, uma vertente aí do pessoal que chama de biohacker, né, que é o cara que hackeia a própria biologia, ou seja, ele busca algumas formas de melhorar a performance dele no trabalho, na produção, seja no que for. E aí tem várias coisas que, por exemplo, eles buscam para tomar, ou a imersão lá no gelo, tem algumas coisas que eles usam, né, de artifícios ou para melhorar a própria biologia e aumentar a performance. O caso da testosterona. Né? Sim. Isso é algo, vamos dizer assim, científico, comprovado, ou é algo que o pessoal faz, mas que não existe embasamento? Você tem que ver cada situação. No caso da testosterona, a pessoa realmente melhora a performance, né? Só que o problema são as consequências, né? Eu vejo assim, tudo que não é muito natural, né, a gente tem que desconfiar, né? Então, não é? Muito bom, gostei. Né? Foi bem simples e direto. Tudo que não é muito natural, às vezes, né? Pode ser bom, mas você tem que desconfiar. Né? No fim das contas, treinar o autodomínio, né? E a gestão do tempo, que é a parte mais difícil, e fugir de medicamento e atalho. Né? Medicamento é aquela coisa, se tiver indicação, tudo certinho, diagnóstico e tal, mas se você tiver um método natural, né, que, por exemplo, exercício físico, etc., que possa te ajudar, melhor, né? Sim. Que é uma junção, né? A gente vê muitos pessoas tomando aqueles nootrópicos, e aí tem o banho gelado, a imersão no gelo, aí tem o café lá com óleo de coco. O café é estimulante, né? Então o cara vai ficar estimulado, né? Principalmente se ele for viciado em café. Se ele for viciado em café, o dia que ele não toma o café, ele vai ficar mal, né? Com uma dor de cabeça, sonolento, deprimido, né? Vai ver aquele cara que, né, estuda, né? Foi fazer residência médica lá no Rio de Janeiro, né? Tá, beleza, tal. Aí começa lá no lugar da residência, cafezinho o dia inteiro, né? Toma 200 copinhos de café. Chega fim de semana, tá lá no Leblon, num apartamento, né, legal, o cara é cheio da grana, tal. Beleza. Aí chega os amigos, vamos pra praia. Ah, não, hoje não vou. Com dor de cabeça. Né? Vai ver, ele tá em abstinência de café, né? Então é um sintoma de abstinência de café, né? Então, por isso que eu falo, né? A gente tem que ver a situação, o diagnóstico, tudo. Né? Agora eu fiquei meio tenso, né? Então, falou de cafeína aqui, a gente tem uma máquina de café no escritório, toma café o dia inteiro. O que se fala em cafeinismo é acima de 600 miligramas por dia de cafeína, né? Pra você ter uma ideia, uma xícara de café tem de 80 a 150, dependendo da concentração, do tipo de café. Café coado, né? Não o café expresso, por exemplo. O expresso já tem, acredito que tem aí uns 150, certeza, né? Para saber exatamente, você tem que medir, né? Tem que medir em laboratório, né? Então, 4 cafés expressos por dia, você já esgotou a tua cota, né? Entendi. Meu Deus. Tem a galera do energético também, né? Hoje em dia... Energético também é a mesma coisa. Aumenta muito mais consumo. Aí, e a Coca-Cola entra na conta também, né? Porque também é cafeína. O energético tem muito mais coisas do que só a cafeína, né? Porque ele tem um açúcar, conservante, um monte de coisa. Tem um monte de coisa. O menor dos problemas. Mas então, tudo isso, se você ultrapassa um determinado... Né, no caso da cafeína aí, 600 miligramas, você vai ter um problema. Fora o problema de estômago, né? Então. Eu acho que eu ultrapasso, né, doutor? O segredo é não contar, né? Porque não dá pra saber. Eu acho que eu ultrapasso todo dia. Ele é aquele que vai chegar no Leblon, né? Vamos pra praia. Hoje não. Possivelmente, viu? Então. Que eu tomo muito mais que 4 expressos por dia. Com certeza. Mas, então. A gente tem um amigo em comum, que é o Rafael da Graça Café. Doutor, se você for lá tomar o café dele, você vai ver que é bom. Fica difícil, não é saudável. É saudável tomar café. O problema é o quanto, né? É verdade. É o uso excessivo. Agora tem essa coisa também, né? Você falou do gelo, essa coisa. Tem todo o efeito que a gente chama de placebo, né? Então, se o cara acredita que o negócio vai fazer bem, a água faz bem, né? Teve uma paciente uma vez que ela tinha tudo para ela fazer mal, todo remédio, tudo fazia mal, né?
Aí eu falei, vou fazer uma sacanagem, vamos ver, só ver. Né? Compra aí um recipientezinho aí de SG 5%, né? E toma, ver se você melhora. Tudo que ela tomava, ela piorava. Não, foi ruim, me fez mal. Tal. Então, mas era soro glicosado, né? Então, era água com açúcar. E ela não é diabética, porque se fosse, né? Então, tudo é sugestão também, né? Tem muita coisa aqui, né? Então, isso aí foi só para mostrar para ela que, né, é coisa, né, realmente ela põe na cabeça que o negócio vai fazer mal, né? E tem o contrário também, né? O cara, que é o efeito placebo, né? O cara põe na cabeça que vai fazer bem, né? E o do mal a gente chama de nocebo, né? Então, né? Então, enfim, você tem, né? O senhor falou agora, né, dessa condição do estado emocional, né, e do placebo. Eu li um livro de um autor americano chamado Tony Robbins. E ele descreve ali a evolução de um estado depressivo como um conjunto de pensamentos e que leva a atitudes, que leva... o senhor acha que isso faz sentido isso? Às vezes uma pessoa pode desenvolver um quadro depressivo por ela ser uma pessoa talvez negativa e ela vai desenvolvendo e evoluindo isso até chegar a um quadro depressivo, por exemplo? Pode. Inclusive oportunidades, né? Às vezes a pessoa não consegue enxergar oportunidades, né? Por ter uma autoestima baixa. Não necessariamente uma depressão, pode evoluir para uma depressão, mas às vezes a pessoa tem a autoestima tão baixa que ela não enxerga oportunidades. Isso me lembra um pouco um personagem, acho que ele não vai lembrar também, né? Porque depende da idade. Tinha um humorista na antiga TV Tupi, eu tirei pó da boca agora, né? A TV Tupi, e depois ele aí foi mais moderno um pouco, ele foi para o SBT, lá para a Praça é Nossa, ele chamava Tutuca. Ele tinha um personagem que era o Clementino, que era lembra do Clementino? É da minha época. O Clementino era um cara assim relativamente alto, magrelo, meio corcunda assim, já com seus 70 e tantos anos. E ele usava um macacão assim, geralmente ele era faxineiro ou algum serviçal assim, um serviço, né, mais simples, vamos assim dizer. E ele... Aí tinha uma secretária, né? Então, por exemplo, ele lá com o espanador de pó, né? Com aquele macacão, e a secretária era a secretária, sim, né? Sim. Então ela sentava aqui de mini saia, né? Na época usava muita mini saia, sentava aqui de mini saia, sentava no colo dele, ai Clementino, você tá tão lindo hoje, e passava a mão aqui, ai eu vou dar um beijinho, ai hoje à noite eu vou estar sozinha lá em casa, assim, lá para meia-noite, você não quer fazer uma faxina lá? Assim, não, é muito tarde, eu não vou, porque não dá, porque depois de meia hora era que ela fez de tudo e ele nada, ela vai embora pé da vida, né? Não quero mais saber disso, não, deixa pra lá, vai fazer faxina. Aí ele virava pra cama e falava, mas como é boa essa secretária, se ela me desse bola, né? Então, ele não enxerga por causa da autoestima, quer dizer, se isso aí vai formar um quadro depressivo ou não, né? Às vezes sim, às vezes não. O TDAH muitas vezes tem baixa autoestima porque ele realmente foi vítima de bullying, né? Porque as pessoas não entendem que ele não tem foco, né? O cego fala, coitadinho, não enxerga e tal. Mas o TDAH, você é burro, você não sei o quê, né? Você não presta atenção, você é vagabundo. Acho que não existe Então, e sendo vítima de bullying, isso aí aumenta a chance de diminuir a autoestima. Se isso vai gerar uma depressão ou não, depende de uma série de circunstâncias, né? Inclusive biológicas, você tem propensão a isso, né? Enfim, né? Resumindo, o cérebro humano é um negócio complicadíssimo, complexo, né? Complicado. Complexo demais. Doutor, a gente está chegando num momento no podcast e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Queria pedir que o senhor falasse para o público que vai nos assistir aqui. Hoje a gente falou sobre vários assuntos, né, Juliano? Sim. De A a Z aí, mas queria que o senhor deixasse uma mensagem para a pessoa que vai nos assistir, que vai ver depois o senhor nas suas redes sociais também.
Eu acho que é importante, assim, a gente buscar informação. E a gente buscar informação com quem entende daquilo, né? Se você vai comprar um terreno, né? Você tem informação que vai construir um shopping na frente, quanto custa o terreno? R$5.000. Você compra, né? Com certeza. Certo? Agora, de repente, pode não sair o negócio e uma favela lá, né? Aí vai desvalorizar seu terreno. Aí você não vende nem pelos 5.000. Mas buscar informação. Então, na área médica, né, na área de saúde, buscar informação é fundamental, né? E o profissional também tem que saber até onde o nível de informação dele é legal para o paciente, até onde que ele fala, não, a partir de agora eu vou te mandar para o colega tal, que entende mais que eu disso. Então, essa busca de conhecimento, né, e de informação é fundamental em tudo, né? Para você ser um empreendedor, você tem que saber, né? Você tem que ter algumas características, um equilíbrio emocional, porque se você for um cara bipolar, por exemplo, e não trata, você é um bipolar tratado, tudo bem, mas um bipolar que não trata, um dia você vai achar que você é trilhardário, né? E vai investir coisa que você não tem e vai se encher de dívida. Outro dia você acha que você é um lixo e que você não investe nada. E que você não vira nada, que você é uma droga. Tal. E não quer remediar, né? Acho que uma das coisas que eu percebi aqui também, que o senhor disse, que quando a gente tenta remediar, assim, tapar o buraco sem saber o motivo, saber o todo, né, da que coisa, né? Então o remedinho, às vezes, só o remedinho, ele pode ajudar, porque ele foi feito para determinada doença, então você vai tratar a doença e tal. Mas é importante você ver o todo da coisa, né? Eu tratar um cara que tem ejaculação precoce, ansiedade generalizada, fobia social, né, e hipertireoidismo, é diferente de eu tratar um cara que tem ejaculação precoce e depressão. Tem que aprofundar para entender o caso todo. Você tem que aprofundar, né? e entender. Então, determinados remédios pode funcionar para as duas coisas? Pode, né? Mas, por exemplo, se eu entro com um remédio para ejaculação precoce, um dos mais usados, que é a paroxetina, né? Dependendo da dose que eu entro do paciente, e se ele for um paciente bipolar, faz um surto maníaco. Aí ele sai aí comprando tudo, sem ter dinheiro, tira a roupa na rua, diz que é Deus. Né? Então, resolveu a ejaculação precoce mesmo. Entendeu? Então, por isso que é importante o todo, né? Sim, aprofundar. Dá um Google só não funciona. Aí ele vira exibicionista, né? Passou da ejaculação precoce para o exibicionismo, tira a roupa na rua e mostra tudo e tal. Tá vendo? Curei! Tá? Então, você tem que ter esse diagnóstico geral. Isso é importantíssimo, né? Nossa, legal. Papo para horas, né? É verdade mesmo. Gente, nós tivemos o prazer de receber o doutor aqui. Se você gostou desse nosso conteúdo, depois nos siga nas redes sociais. Siga também as redes sociais do doutor. A gente vai deixar abaixo, doutor, tanto na descrição, quanto depois colocar também ali embaixo. Legal. É um projeto muito bacana e é muito legal ter um profissional como ele que deu seu tempo depois de trabalhar 12 horas, né, doutor? O senhor falou pra gente, né? 12 horas. Um dia bem puxado, esteve conosco aqui, se dedicou. Se você tem dúvidas ou se você acha que está na hora de realmente parar de dar Google nas coisas e ir atrás de quem sabe, entre em contato com ele. Depois marque uma consulta, né, doutor? Saiba para... Informação é tudo, né, Juliano? Com certeza. Se você gosta desse projeto, apoie-nos também através de dando no seu like, deixando o seu comentário, nos siga nas redes sociais. É um prazer sempre ter todos aqui com a gente, tá bom? É um prazer muito grande mesmo. Vocês querem deixar alguma palavra, doutor? Eu queria falar, já que você está falando de prazer, né? Tudo bem, a gente falou de sexo, prazer, né? Mas eu tenho uma live que eu faço no meu Instagram, né? dr.arnaldo Filho, né? dr.arnaldo Filho, que está meio feinho ainda, mas vai ser reestruturado no Instagram, como eu falei. Eu tenho uma live toda primeira segunda-feira de cada mês, às 9 horas da noite, né? Cada dia com um convidado especial. E o título das lives eu dei o título de Muito Prazer, que tem tudo a ver com a situação, porque é sobre sexualidade humana, né? Eu citei uma live que a gente fez, que foi de abril, com a professora Elaine Costa. No dia 4 agora vai ter uma com a Júlia, que é uma psicóloga de Campinas, né? Uma moça jovem, mas que inventou aí um negócio interessante que chama Baralho do Amor e Sexo. É um tipo de um joguinho, né, que na verdade ele é jogado por meses para você entender as linguagens do amor e as linguagens do sexo.
na verdade, linguagem do desejo, né? Uhum. Porque, na verdade, muitas vezes, as pessoas... Porque esse baralho não tem tanto a ver com a questão da relação sexual em si, tem a ver com a questão do relacionamento, né? Então, muitas vezes, a esposa tem uma linguagem, o marido tem outra, por exemplo, né? Então, a esposa, a linguagem do amor dela é o serviço, né? Então, ela faz um bolo maravilhoso que o marido gosta, tal. Mas, às vezes, ela está de saco cheio, né? E faz esse bolo, mas está com aquela cara, putz, você está aqui fazendo bolo, que saco, né? E a linguagem do cara é o toque, né? Por exemplo, então ele quer a parte física, então ele quer chegar em casa e receber um sorriso, uma bicotinha aqui só. Uhum. E ela vem com o bolo, né? Aí não bate a linguagem, né? Não bate. Aí ele fica com cara feia, ela fica com cara feia também, né? Então é importante, esse baralho ele ajuda as pessoas a conhecerem a linguagem do outro e a própria linguagem. E com relação à linguagem do desejo, né? Essa é a linguagem do amor, a linguagem do desejo, por exemplo, você pode estimular, né? Vamos supor que a sua linguagem do desejo seja auditiva, e a dela também o auditivo é importante, né? Então, o cara de manhã, né, vê a esposa tal, e chega 3 horas da tarde, manda um zap para ela. Nossa, linda, você tava demais hoje cedo, com aquele vestidinho, ele dá uma vontade de dar uma mordidinha gostosa, um beijo na sua boca, né? E passa às 3 horas da tarde isso para ela. Isso é uma linguagem auditiva, né? Uhum. Então, isso aí vai estimulando, né, o casal, né, a relação. Sim, aprender, né? Aprender a linguagem, quer dizer, para ele isso é legal, para ela também, ótimo, né? E deu uma sintonia, né? Deu um match aí, né? Nos dois sentidos. Sim, sim. Né? Isso é muito Bacana, bom. Né? Siga o doutor no Instagram, acompanhe as lives dele. Se você quer aprofundar mais nesse assunto, tem muita coisa legal já postada no Instagram dele, tá? Então, assim, se entrar, você já vai ver algumas lives assim, que ele fez, algumas coisas, mas continua acompanhando. Que vocês vão... Em termos de organização tecnológica, né, já que a gente é meio dinossauro, não tá lá essas coisas, vai ser melhorado agora, mas eu tenho lives assim que a gente faz desse programa do Muito Prazer desde março, né? E a gente vai fazer de dezembro. Agora, provavelmente, janeiro, fevereiro, a gente vai dar um intervalo para, né? E começa em março, vai até dezembro do ano que vem também, e vamos pretender fazer isso todo ano. Todo ano. E sempre com profissionais, né, ligados a essa área de sexualidade, né? Já tivemos várias pessoas, inclusive pessoas famosas, né? Como, por exemplo, Ana Canosa, Ana Maria Zampieri, a professora Elza Gai, da ginecologia da USP de São Paulo, né? Responsável pelo laboratório de sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, é ginecologista, a professora Elaine Costa, e inúmeros outros, assim, bem expert. A Júlia, por exemplo, é expert, né? Ela que inventou o baralho, né? Então, sim. Isso é muito legal, né? Então, ela é muito autora do baralho, né? Legal. Muito bom. Tá? Perfeito, então, doutor. Foi um prazer ter o senhor com a gente, viu? Muito bom mesmo. Obrigado. Viu? Conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sua trajetória. Estamos aí. Todas as informações, seu verdade. tempo. Estamos aqui com prazer também, né? Muito prazer. Né? É verdade. Gente, obrigado, muito obrigado, então. Eu desejo a todos aí um ótimo episódio. Não dá para falar uma ótima noite, né? Porque às vezes a pessoa está vendo de manhã, né, doutor? Mas Pois é. a gente... Mas, tranquilo. É verdade. Tecnologia tem essas coisas, né? Não tem hora, né? Mas... É verdade. E até o próximo episódio.